Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Hoje, o assunto de hoje é referente à perseverança. Não devemos desistir, devemos depositar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Em meio à luta, tribulação, nós devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Gostaria de compartilhar com vocês 7 exemplos na Bíblia que foram perseverantes, que não desistiram, que não largaram a sua fé no Senhor Jesus. O primeiro deles é Josué. Josué, ele não desistiu, ele persistiu, né? Ele foi ali confiante na missão que tinha ganhado, na missão que ele teve que coordenar o povo à terra prometida. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Vamos ver o que está escrito lá. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então aqui Josué foi perseverante, foi forte e corajoso. Amém? Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso não receberam sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu por toda a sua confiança em Deus. A espera foi longa e difícil, mas no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida, perseverou e recebeu sua herança prometida. Amém? Assim como ele, nós devemos olhar somente para Cristo e não desistir, que tudo dará certo no final. Amém? Outra personagem, agora é uma mulher, é a Ana, né? Ana era estéril, ela não podia ter filhos, né? E ela orou ao Senhor, pedindo que desse filhos a ela, né? E ela era muito amargurada. E por ela não ter filhos, ela ficou entristecida, né? Então, gostaria que vocês abrissem comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 ao 11. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém? E Deus concedeu o seu pedido. Samuel foi um profeta, né? Um resumo, né? Esse profeta Samuel é o mesmo que ungiu Davi rei, né? E Deus ouviu a sua oração, que Ana fazia tempo que orava e pedia ao Senhor o filho. Então, a vocês que são estéreis, a vocês mulheres que são estéreis, que tá em busca de um filho, ore a Deus. Se for da vontade dele, ele irá conceder a vocês um filho. Amém? Não deixe de buscar a Deus. Em tudo, dai graças a ele. Porque somente dele provém o sustento, provém a vida. Então, se é da vontade dele, porque tudo, quando formos orar, nós temos que perguntar para ele se é da vontade dele. Se não é da vontade dele, amém, né? Nós devemos buscar ele em todo o tempo. Então, vocês, mulheres que estão esperando há muito tempo por um filho, peça a Deus se é da vontade dele. Amém? Outro personagem
é Jó. Jó, ele foi um homem íntegro, justo, que andava com Deus. Não achava nada de errado na vida de Jó. Porém, resumindo a história dele, Satanás apareceu ao Senhor, né? E perguntou e falou com o Senhor: põe uma enfermidade em Jó, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai desistir do Senhor, né? De Deus. Porém, Jó se manteve firme. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu os amigos, né? Perdeu tudo. Só que depois Deus retribuiu, né? Em dobro tudo o quanto ele perdeu. O Senhor deu mais filhos para ele, deu a prosperidade que ele tinha perdido, porque ele se manteve perseverante e fiel. Ele não negou o Deus de Israel. Gostaria que vocês abrissem lá comigo em Tiago, agora é Novo Testamento. Tiago, vamos ver o que está escrito lá em Tiago. Tiago 5, do 10 a 11. Tiago 5, do 10 a 11. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então ele guardou a Jó ali, né? Jó sofreu, porém no final, né? Ele conquistou tudo novamente. O Senhor teve misericórdia. Amém? No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus, mas ele não parou de crer em Deus e ele pôs sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na Bíblia. Jó perseverou em sua fé e Deus restaurou sua saúde, lhe deu ainda mais riqueza e o abençoou com muitos descendentes. Amém? Todo aquele que persevera, né, Jesus recompensará. Amém? Outro personagem é Jeremias. Jeremias, ele é tido como profeta chorão, né? Deus falava muito com ele, né? Poucos profetas sofreram tanto como Jeremias por pregar facilmente a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado e preso, ou seja, quando ele falava em nome do Senhor para as pessoas não acreditavam. Então, porém, ele era espancado, né? Ele foi jogado num poço, foi lançado num poço, né? As pessoas não acreditavam nele. Mas mesmo assim, ele pregou aquilo que foi ordenado ele a pregar, a ele falar, né? Jesus, o Senhor Deus, mandou ele falar. E ele entregou o recado. Ele estava ali entregando o recado de Deus. Porém, ele não deu ouvido aos povos ali, o povo, né? Porém, o povo não queria saber, né? Então, por fim, ele viveu a destruição que tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. Ele foi obediente. E é o que temos que fazer, obedecer a Deus em tudo. Perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias passou por uma depressão e até quis morrer. Mas por causa da perseverança, ele superou todas as dificuldades. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 1, do 17 ao 19. Vamos ver o que está escrito lá. Jeremias, capítulo 1, do 17 ao 19. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você.
Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quando a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Mesmo a gente passando por tribulação, por luta, o Senhor nos sustenta. Amém? Outro personagem é Neemias. Neemias, durante a construção, recebeu ameaças de morte, ainda teve de resolver conflitos e injustiças entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele até foi aconselhado a fugir para se salvar, mas diante de toda a pressão, Neemias perseverou. Graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. Vamos ver o que está escrito lá em Neemias, capítulo 6, do 15 ao 16. Vamos ver o que está escrito lá. Neemias, capítulo 6, do 15 ao 16. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Amém? Ele foi perseverante, ele não deu ouvidos ao que, né, os que foram levantados por Satanás ali, né, chegaram e falaram para ele: para de reconstruir, isso não vai dar em nada, tal, né? Vieram zombar dele. Mas ele foi perseverante, ele foi até o fim, né? E fez aquilo que Deus propôs para ele. E é assim que temos que fazer, ouvir a voz de Deus, né? O que ele tem proposto para nós. Amém? O outro personagem é Paulo. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativa de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas e ele naufragou 3 vezes. Então, Paulo, resumindo um pouco da história de Paulo. Paulo, ele perseguiu os cristãos, né? Porém, no caminho de Damasco, Jesus se revelou a ele, né? E antes do nome dele ser Paulo, ele era Saulo. Então, Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Né? E Jesus se revelou a ele, falando que era o próprio Jesus, né? E não me estendendo muito, Paulo se converteu, começou a pregar em Éfeso, começou a pregar em Corinto, a maioria aqui do evangelho foi escrito por ele, né? Se pegarmos Efésios, Coríntios, Romanos, é tudo escrito por ele, né? E ele foi pregando, né? E os povos foram se convertendo, e a advertência em várias passagens da Bíblia, né? Que fala sobre lascívia, prostituição, tudo Deus deu, né? O Senhor Jesus deu entendimento para ele, para que ele escrevesse. O Espírito Santo deu entendimento para ele. E ele foi perseguido, ele foi preso, né? Juntamente com seu amigo Silas, né? Eles foram presos, mas Jesus, ali houve um terremoto, né? E eles foram libertados, né? E é assim, o evangelho é perseguição, né? Então nós devemos estar preparados para sermos perseguidos, porque não é o evangelho que se prega por aí, é o evangelho barato, né? Nós seremos perseguidos, sim. Então devemos estar firmes para quando a perseguição vier. Jesus, ele fará com que nós, né, fiquemos firmes na fé e não perquemos ela. Então devemos estar firmes para quando vier a perseguição. Amém?
Muitas pessoas acham que a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento, mas Paulo amava Jesus e amava seu próximo, tanto que não desanimava diante dos problemas. Seu amor o ajudava a perseverar e os resultados foram incríveis. Paulo fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. Então, nós devemos seguir como exemplo a vida dele, né? Porque Jesus irá nos guardar sim e nos manterá, né? Íntegros, né? E ele nos dará a resposta para quando a perseguição vier, como que devemos nos comportar, porque sabemos que o fim está próximo, Jesus está voltando e a nossa redenção está no Senhor Jesus. Devemos perseverar e não desistir. Jesus é a nossa esperança. Amém? Agora, fechando com chave de ouro, o próximo personagem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus. Jesus, ele foi perseverante. Ele foi para a cruz para que hoje tivéssemos vida e salvação. Somente há salvação no nome dele. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E somente ele irá nos buscar. Ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Amém? Jesus é nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 2, do 17 ao 18. Vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 2, versículo 17 ao 18. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Ele não desistiu. Ele foi para a cruz do Calvário, por amor a nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar. Por causa de sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e a salvação. Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Quando você está desanimado e parece que a bênção está demorando muito, não desista, persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar neste momento, que possamos perseverar até o fim, porque Jesus é o presente que cada cristão recebeu, né? E aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê pode ter essa salvação, a vida eterna, que é um presente. Então, aqueles que estão fora dos caminhos, retornem quanto antes. Persevere. Jesus mesmo disse que não seria fácil, que passaríamos por angústia, tribulação, mas aquele que guardar as palavras da vida eterna até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. Que possamos ser perseverantes, Pai. Não deixar que nossa fé se esmoreça no Senhor. Tenha misericórdia de nós, somos pecadores. Se pecamos contra o Senhor, Pai, nos perdoe, Jesus. Abençoe cada inscrito que me acompanhou, Pai, durante esse vídeo, Pai. Que aqueles que estão fora dos teus caminhos possam retornar o quanto antes. Abençoe nossos familiares, amigos e conhecidos neste momento, Pai. E abençoe aqueles que irão se inscrever também, Senhor. Abençoe nossa nação, abençoe nosso presidente, Pai. Dê força para ele, Pai, para que ele continue, meu Deus, a perseverar, meu Deus.
tenha misericórdia, Pai, de todos aqueles, Pai, que estão perseguindo, meu Deus, ele. Não só ele, mas como todos os cristãos que há em outros países onde estão sendo perseguidos neste momento. Tenha misericórdia, Pai. A nossa redenção está no Senhor, Pai. E sabemos que o Senhor está voltando e que possamos, Jesus, perseverar, Pai. Não largar a fé no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e entrego tudo nas tuas mãos. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Amém. Obrigada a todos que me acompanharam. E assim, quando forem muitas passagens bíblicas, eu recomendo, se vocês não escutaram, né, qual foi a passagem, a dar uma paradinha no vídeo, né, e pegar a Bíblia de vocês, porque para vocês verificarem, porque todo tópico, né, toda a mensagem que é gravada, eu uso a palavra de Deus, tá tudo na Bíblia, e é bom vocês acompanharem, tá? É o que eu recomendo a vocês a fazer. Também aqueles que se inscreveram, não deixam de dar o like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se chegar ao Evangelho, aqueles que estão fora dos caminhos também a retornar. Que esse vídeo possa expandir para todas as nações, para todas as pessoas que precisam de uma palavra, né, da palavra vinda do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vocês grandiosamente. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.